Fala pessoal, os relatórios do Datalytics evoluíram e agora estão muito mais flexíveis e inteligentes. Agora você pode personalizar os dados da forma que você quiser, criando relatórios totalmente adaptados à sua necessidade. Você vai poder combinar dados de origens como o Meta, o Google também futuramente, o Datalytics, o próprio CRM comercial, e com isso você ganha muito mais controle, muito mais visão estratégica e relatórios muito mais complexos. Se acessar a aba de relatório, você vai se deparar com essa tela vazia e você vai precisar criar aqui o seu primeiro relatório. Nome para o seu relatório, vai escolher qual o período inicial que você quer. Por exemplo, eu vou pegar aqui um período personalizado, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, um relatório de janeiro. Isso aqui você pode também escolher se você quer um período, né, de comparação do seu relatório e você vai escolher qual a conta de anúncios do seu cliente você quer pegar para pegar os dados do Meta Ads, tá? Se você tem mais de uma conta aqui, você escolhe, lembrando que ao longo do relatório você pode editar qual conta está vindo os dados. E esse dashboard aqui, ele é basicamente um drag and drop, tá? Aqui no seu menu à direita você tem algumas opções, tá? De itens que você pode trazer para o seu relatório. Eu vou passar aqui para você um por um. Primeiro são os cards, tá? São cards de informações diversos, tá? Ao clicar aqui você pode escolher qual vai ser a fonte de dado desse card, tá? Você tem aqui alguns dados do Meta Ads e aqui em cima dados do próprio Datalytics, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui um dado de valor gasto dentro do Meta Ads. Lembrando que esses dados eles podem estar já traduzidos quando vocês forem utilizar, beleza? Então vou colocar aqui então o dado do Facebook, tá? Que seria o valor gasto. Aqui eu posso então gerenciar qual é a conta de anúncio que eu quero trazer essa informação. No meu caso do cliente seria essa e aqui o tipo de valor, né? Esse aqui no caso é um dado em real. Então eu vou salvar e pronto, ele já trouxe o valor gasto em janeiro desse cliente e já está trazendo um valor comparativo aqui embaixo. Agora eu vou pegar outro dado aqui, vou pegar um dado agora dentro do Datalytics, que vai ser, por exemplo, o total de leads, tá? Simplesmente pego e arrasto, e ele já vai trazer para mim então o total de leads que nós tivemos nesse período. Aqui também eu posso pegar uma etapa específica, tá? Eu vou pegar esse aqui, ó, leads por etapa, eu vou arrastar aqui para cá e vou falar que eu quero uma etapa específica. Olha só, eu quero a etapa de leads potenciais, né? Ou seja, os leads, a quantidade de leads que está naquela coluna do CRM potencial. Eu vou salvar aqui, ele me mostra que em janeiro tem 680 leads no potencial. Cards de etapa, né, é que eles mostram exatamente quantos leads tem agora na coluna potencial de janeiro. Ou seja, se o lead passou pela etapa de potencial e depois ele avançou para uma etapa no funil, ele não vai mostrar aqui nesse dado, tá? Para que você mostre a quantidade de leads total que existe, né, nessa etapa e que passaram por ela ao longo do tempo, você vai vir aqui e vai ativar essa opção de usar histórico, tá? Então ele vai usar a movimentação anterior também aqui nessa informação. Então digamos que tem um leads que passou por potencial e depois eles foram para outras etapas, ainda assim ele vai mostrar aqui para a gente então essa opção que vocês mais vão utilizar. Vou duplicar aqui, vou colocar um outro card de etapa que vai ser proposta enviada, tá? Esse cliente basicamente a gente só traqueia o potencial e proposta enviada. Então eu vou duplicar, novamente eu vou ativar aqui a opção de histórico e beleza, eu já tenho aqui uma primeira etapa do meu dashboard montado, tá? 15 mil investido, 2 mil reais, 2 mil leads gerados, 992 potencial e 129 propostas enviadas. Agora um outro campo muito interessante é esse campo aqui, ó, resultado personalizado. O que isso aqui faz basicamente? Você pode combinar dados do Meta e do Datalytics ou dois dados do Meta para fazer cálculos como, por exemplo, custo de etapa ou algum tipo de porcentagem, tá? Por exemplo, eu quero fazer uma porcentagem de leads potencial em relação a leads totais, tá? Quantos leads, qual a porcentagem de leads qualificados eu tenho dentro da minha plataforma, dentro do meu CRM, tá? Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Primeiro, eu vou selecionar aqui, então, né? Eu quero saber o lead potencial. Então, vou selecionar aqui, ó, lead por etapa. Vou selecionar a etapa potencial, né? Usando o histórico. E vou colocar o numerador, que no caso é o total de leads. Ou seja, ele vai dividir um pelo outro e vai ter aqui a porcentagem, que vai ser de 47%. 7% dos meus leads são potenciais, tá? Dos meus leads totais. Você pode fazer também, usando esse resultado personalizado, o custo por etapa, tá? Deixa eu arrastar ele aqui para cá. Eu quero saber quanto custou o meu proposta enviada, né? O meu custo por proposta, tá? Custo por proposta, tá? Primeiro, eu vou pegar o gasto, tá? Ele vai pedir para eu selecionar qual é a minha coluna de gastos, no caso do Facebook é isso aqui, né? Quanto eu gastei no Facebook. E depois,
nós vamos selecionar a etapa que eu quero calcular, que nesse caso é proposta enviada, sempre aqui usando, obviamente, o histórico. E aqui você seleciona a conta de anúncios do seu cliente, tá? Na qual tem informação de dados de custo. Vou clicar em salvar e note que ele já vai trazer para mim aqui então o custo por proposta, que está em R$ 117. Ele já está mostrando aqui que, inclusive, né, ele está menor aqui do que no período anterior, que era de R$ 161. Agora, partindo para gráficos, temos diversos gráficos que você também pode usar aí no seu relatório. Vamos pegar aqui, por exemplo, o gráfico de funil, gráfico muito interessante que te ajuda a entender como que está a evolução aí do lead dentro do seu CRM, tá? Ao clicar em editar, você pode primeiro a orientação do seu funil, se ele vai ser horizontal ou vertical, e aqui escolher os campos, tá? Lembrando que você também pode pegar campos tanto do Meta quanto do próprio Datalytics. Aqui eu vou colocar então, por exemplo, que eu quero começar com cliques, né? Então, quantos cliques nós tivemos nos nossos anúncios? Tá aqui, cliques. Novamente seleciono a conta de anúncio. Depois eu vou adicionar um novo campo, que vai ser o número total de leads que eu tive. Vou confirmar. Depois eu vou querer etapas, tá? Então vou selecionar aqui e escolho qual a minha próxima etapa, que no caso é potencial, tá? Usando histórico. E depois eu vou adicionar uma nova etapa, que vai ser proposta enviada, também usando histórico. Então aqui ele vai gerar para mim já um funil completo, né? Que vai desde o clique, que seria o topo do meu funil, até a última ação. Sempre mostrando qual a porcentagem, né, de perda entre as etapas. Tem gráfico de pizza, gráfico de linha, gráfico de barra. Vamos colocar aqui, por exemplo, um gráfico de linha. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, você pode metrificar aqui, por exemplo, o valor gasto que você tem diariamente. Escolhe a conta de anúncios, caso tenha mais de uma. E aí você já tem aqui então um gráfico diário do seu gasto. Ele já dá uma linha comparativa também com o período anterior, tá? Você pode agrupar isso aqui também por semanal, né? Dependendo da sua granulação de dados. Ou você pode também pegar, por exemplo, eu quero saber como que estão os meus leads qualificados, né? Vamos pegar aqui, selecionar uma etapa, lead potencial, aliás, né? Vamos ver aqui como está então a minha geração de leads potenciais. Vamos pegar aqui diário para ver se tem algum dado diferente para a gente poder analisar. Então vou colocar aqui diário e eu consigo ver então aqui, ó, os meus leads qualificados, né? Tô vendo aqui que começou a chegar mais a partir aqui do dia 13 em diante, começou a ter um volume bem maior de lead qualificado e teve um pico aqui no dia 29. Os outros gráficos, porque são basicamente a mesma coisa, tá? Você vai selecionar quais dados você quer comparar e ele já traz para você de forma automática. Vamos pegar agora aqui a tabela, que também é muito interessante, extremamente útil para vocês, tá? Então vocês vão clicar aqui, opa, em tabela, vão arrastar a tabela aqui para onde vocês querem, dar uma ajustada nela e vamos configurar agora a tabela. Primeira coisa da tabela é você vai pegar qual vai ser o agrupamento de informações, tá? E eu gosto de fazer uma tabela, por exemplo, com as campanhas do MetaAds como um agrupador, tá? Então vou colocar aqui, por exemplo, campanhas e aqui eu coloco quantas linhas eu quero trazer, né? Vou trazer aqui 15, né? As 15 campanhas e eu vou selecionar a conta de anúncios na qual eu vou pegar essa informação. E aqui vamos trazer as colunas que eu quero trazer, tá? O que eu quero ver aqui basicamente? Eu quero pegar o dado do MetaAds, né? Que são as campanhas, quanto gastou e quais foram os resultados que eles trouxeram, né? Em termos de lead potencial, em termos de propostas enviadas. Para lá, vamos lá pegar a primeira dado que vai ser o valor gasto, tá? Então eu quero exibir o valor gasto de cada campanha. Depois eu vou clicar aqui de novo e eu quero pegar aqui os dados então de leads totais que gerou aquela campanha, tá? Vou clicar em continuar. Depois eu vou adicionar mais um dado também do Datalytics que vai ser leads por etapa, tá? Eu quero a etapa de potencial, né, histórico. Depois eu quero também a etapa proposta enviada com histórico, confirma e salva. Olha só o nível de detalhes que você tem aqui nos dados dentro de uma tabela. Eu consigo ver literalmente aqui qual é a campanha, quais são os leads, os potenciais que chegaram de cada campanha e também as propostas enviadas. Então, eu posso filtrar, por exemplo, quero saber qual campanha gerou mais lead potencial ou gerou mais propostas. Né? Então, eu consigo saber de fato que compensa mais eu investir nessa primeira campanha aqui que ela gerou ali um número de propostas muito grande, né? Ou até mesmo, por exemplo, uma que gerou um volume até que menor, porém acabou gastando menos, então aqui você vai ter uma análise bem mais prática.